Olá, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Jornal da UNEF. Hoje iremos abordar um tema extremamente delicado e importante, a depressão. O transtorno mental que afeta relações sociais, a rotina diária de milhões de pessoas. Além de ser um importante problema de saúde pública, a depressão também está atrelada ao aumento dos índices de suicídio. No Brasil, atualmente, segundo as pesquisas, a prevalência é cerca de 15,5% do aumento do longo dos anos. E segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 10% das pessoas apresentam sintomas que estão atrelados a transtorno depressivo. E isso é na atenção primária. A OMS também destaca um dos principais pivôs, ou seja, causas de uma incapacitação do mundo. Agora estamos ao vivo com a nossa repórter Rayane, que está em uma das faculdades de Feira de Santana. Muito bom dia, Rayane. Bom dia, Fernanda, bom dia a todos. Estamos aqui hoje em uma das faculdades de Feira de Santana, a UNEF, para conversar com alguns alunos sobre a depressão e seus impactos na vida das pessoas. Estou aqui hoje com a Fernanda Ribeiro, estudante da instituição, e gostaria de fazer algumas perguntas. Bom dia. Bom dia, pode fazer. Você poderia nos dizer o que é a depressão? A depressão é um transtorno mental que afeta o humor, afeta o comportamento das pessoas, a vida em si é totalmente afetada pela depressão, pelo transtorno. Você conhece alguém que já passou pela depressão? Como foi essa experiência? Sim, conheço sim. Minha prima em 2022, ela realizou o sonho dela de ser mãe, mas devido à rotina extremamente cansativa, a falta de sono, ela acabou adquirindo um transtorno, né? E o apoio da família foi fundamental pelo fato da gente ser muito próxima. Eu tentei ajudar ela da melhor forma possível, orientando ela a buscar ajuda profissional. E você, como percebeu que essa pessoa precisava de ajuda? Eu percebi pela falta de sono, a fadiga constante, as mudanças de humor, e ela perdeu o prazer, né, de fazer algumas das coisas que ela gostava. O apoio familiar realmente é muito necessário. Você acredita que o estresse do dia a dia, a pressão, influencia na saúde mental? A ansiedade pode causar preocupação excessiva, medo, e a depressão, então, perda de desinteresse em atividades diárias. Você já passou por algo parecido? Sim, ano passado, devido à rotina cansativa dos estudos, eu quase entrei em depressão pela questão da rotina puxada mesmo. Mas, graças a Deus, tive muito apoio da minha família e busquei ajuda profissional, e aí eu consegui ficar bem. Isso mostra que o apoio familiar e emocional realmente se faz necessário e importante para quem enfrenta dificuldades psicológicas. Obrigada por sua participação e voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Rayane. Esse relato mostra como é fundamental o apoio de familiares e amigos em momentos difíceis como esse. A depressão existe diversos fatores, como, por exemplo, divórcio, pressão emocional e até mesmo desemprego. E, além disso, pode afetar o humor e comportamento de milhões de pessoas. Para entendermos melhor esse transtorno, estamos aqui com a nossa psicóloga Andressa para explicar melhor sobre. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Então, como já foi bem colocado anteriormente, a depressão é um transtorno complexo que envolve muito além de tristeza ou de questões emocionais isoladas. Atualmente, já podemos perceber que ela pode se desenvolver a partir de questões sociais, psicológicas ou fatores biológicos. Uma das principais explicações podem estar relacionadas à redução de neurotransmissores, como a noradrenalina, serotonina e dopamina, que estão relacionados à regulação do humor, do apetite, das emoções e do sono. Além disso, podem acontecer alterações no eixo do epitálamo, hipófise adrenal e em outras estruturas ligadas às emoções ou à memória, como o hipocampo. Além de fatores biológicos, o estresse crônico, alterações hormonais ou processos inflamatórios podem estar relacionados ao desenvolvimento da depressão. Somando-se a isso, os fatores ambientais, como traumas, pressão psicológica, dificuldades financeiras ou até mesmo o excesso de cobrança, podem agravar ou desencadear esse transtorno. Por isso, é fundamental compreender a depressão como uma condição séria, que exige acolhimento, apoio familiar,
apoio profissional que favoreça a um tratamento adequado e uma melhor qualidade de vida para esse paciente. É muito importante ouvir isso de uma psicóloga, porque muitas pessoas atrelam a depressão como tristeza ou a falta de vontade, mas que na verdade existem outros fatores, como por exemplo emocionais e biológicos, que podem afetar a vida de milhões de pessoas. E como essas complicações podem ser vistas durante o processo? A depressão pode causar impactos emocionais, físicos e sociais, como isolamento, ansiedade, alterações no sono, no apetite, em casos mais graves, abusos de substância ou até mesmo o risco a suicídio. Por isso, o diagnóstico precoce e o acompanhamento profissional é fundamental. Obrigada pela sua participação, Andressa, volte sempre. E esses questionamentos são essenciais para entender de fato da depressão. E segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, a depressão pode atingir diversas idades, como por exemplo, crianças, jovens, adultos e até mesmo idosos. Agora fique com um relato de uma das jovens que sofreu o transtorno mental. Bom dia a todos que nos acompanham. Estou aqui com uma família que concordou em gravar uma entrevista para a nossa equipe. Essa família ela quer demonstrar apoio a pessoas que sofrem com esse transtorno e, além de demonstrar esse apoio, quer passar informações importantes e necessárias para a nossa sociedade. Raíssa, como você falou com a nossa equipe, né? A sua filha é uma criança que sofreu bullying. Isso afetou ela, tanto como criança, tanto como vocês que são os pais, né? Eu gostaria de saber como vocês lidaram com essa situação. Bom dia, foi um momento muito difícil, né? Porque ela tinha apenas 5 anos e aí ela já sofreu bullying, desencadeou a depressão. Ela chegava em casa, se machucava, se batia. E foram várias idas no pediatra, terapeuta, psicólogo, até vir um caso, né, desastrador, ansiedade e depressão. Meu marido foi até a escola para saber o que estava acontecendo, pediu as câmeras, eles não deram a mínima e sempre minha filha chegava machucada. Foi difícil de assimilar quando vi uma das faxineiras protegendo a nossa filha, então resolvi ir à instituição. Chegando lá, ela nos contou o motivo. Isso foi devido ao fato da nossa filha ter nanismo. Isso acabou mexendo muito comigo, meu mundo caiu, me segurei muito para não chorar. Então resolvi conversar com a escola para pedir transferência. A escola deu total apoio, disse que ia tomar conta das consequências. Então os pais da criança, eles foram até nós e a gente conversou bastante. É exatamente isso, né? A gente achava que nossa filha ia ter o apoio da escola e não teve. Isso é uma dor, né, que só vocês entendem. Pelo processo que passaram, né, um processo muito difícil, tanto para ela, que na época era apenas uma criança, né, quanto para vocês, que são os pais. Além do mais, ela foi diagnosticada com transtorno de ansiedade e com depressão profunda, o que foi um susto na época, né, talvez por ela ser apenas uma criança. Isso, os medicamentos, eles fizeram parte da rotina nesse momento difícil, pois surgiu um medo de perder tudo para a doença. Mas com o apoio da família, com carinho, com amor, hoje em dia a gente superou isso. E ela é um exemplo de força e de superação. Realmente, né, isso demonstra que vocês são uma família, né? E família é isso, estar junto nos momentos difíceis, nos momentos alegres. O importante é estar sempre reunido. E você, Maria Eduarda, né, foi vítima da depressão, ainda criança. Eu gostaria de saber como está a sua cabeça atualmente. Foi um momento muito difícil, mas foi superado com o apoio da minha família, né? Atualmente eu tenho 24 anos, curso psicologia, trabalho numa escola aqui em Feira de Santana e ajudo pessoas com problemas mentais. E eu fico muito feliz e muito grata com as mensagens que eu recebo dos familiares e dos meus pacientes também. Você é um exemplo, né, de mulher forte, um exemplo de uma pessoa que é determinada a ajudar pessoas que passaram pelo mesmo processo que você. Você é um exemplo de esperança. Obrigada. Eu queria deixar um recado aqui para a pessoa que está assistindo. Eu queria dizer que a depressão ela é um transtorno muito sério que precisa da atenção dos familiares nos sinais. Porque a depressão ela dá sinais, sim, e a gente precisa estar atento aos sinais, como a pessoa age, se a pessoa mudou de alguma forma. É muito difícil para a pessoa que está passando por isso admitir que sente uma coisa, que tem depressão, mas a gente precisa estar atento à prevenção. E a prevenção ela pode ser feita de diversas formas,
como a pessoa sair da bolha, né? Ela ter um momento de lazer, se alimentar bem, praticar atividades físicas. E eu queria deixar um recado aqui muito, muito importante. A informação ela é a melhor parte da prevenção. É isso, né? Muito obrigada por vocês compartilharem essa experiência conosco. Esse relato foi emocionante e impactante. A Maria Eduarda, que foi uma das vítimas do transtorno depressivo quando era criança e também sofreu bullying. E assim como ela falou que ela virou psicóloga e deveria ter psicólogas em escolas, universidades e até mesmo trabalho, para saber como está a saúde mental dos indivíduos. Além disso, falou também sobre medicamentos antidepressivos. E agora vamos falar com o nosso farmacêutico Breno para entender melhor como esses medicamentos antidepressivos podem afetar várias pessoas. Bom dia! Os antidepressivos ISRS e IRSN são amplamente utilizados no tratamento contra a depressão, por conseguirem aumentar a quantidade de neurotransmissores relacionados ao sono, à disposição e ao humor. Todos esses medicamentos eles atuam basicamente no mesmo lugar do cérebro, melhorando as sinapses entre os neurônios e aumentando a quantidade de neurotransmissores disponíveis, que consequentemente vão melhorar nos sintomas da depressão. Os ISRS atuam diretamente na serotonina, aumentando assim a sua disponibilidade na sinapse. Normalmente sua primeira escolha por apresentarem mais segurança e também menos efeitos colaterais. Alguns exemplos de ISRS são a fluoxetina, a sertralina e a paroxetina. Os efeitos adversos mais comuns são náuseas, cefaleias ou alterações no sono. Os IRSN atuam principalmente na serotonina e na noradrenalina. Eles são mais indicados em casos mais graves ou de resistência à depressão e em pacientes também com dores crônicas. Os principais efeitos incluem sudorese, constipação e aumento da pressão arterial também. A bupropiona ela atua diretamente na dopamina e na noradrenalina, auxiliando assim na melhora dos sintomas de tristeza, desânimo e concentração. Já a mirtazapina, ela aumenta a liberação de serotonina e noradrenalina, sendo eficiente quando há ansiedade, insônia e também perda de apetite. Já entre os antidepressivos da classe SARI se destacam a nefazodona e a trazodona. A nefazodona apresenta um risco de hepatotoxicidade, já a trazodona é bastante utilizada na depressão, ansiedade e insônia devido ao seu efeito sedativo. Já a vortioxetina, ela é um antidepressivo mais recente, que atua diretamente na serotonina, e ela se destaca principalmente por contribuir na concentração, atenção e a melhora da memória. Já a endorfina, ela vai vir atuando basicamente como um calmante natural, e a acetilcolina, ela vai participar das transmissões dos impulsos nervosos. Breno explicou perfeitamente como os medicamentos podem sim afetar a vida de milhões de pessoas, tendo seus efeitos adversos e colaterais. Ele falou muito bem sobre os tratamentos farmacológicos. E agora podem mudar a mente de vocês sobre os tratamentos não farmacológicos. E quem vai explicar melhor é nosso fisioterapeuta Rosana. Bom dia! Em relação ao tratamento não farmacológico, é muito importante para a promoção da saúde e para a melhora da qualidade de vida das pessoas. Esse tratamento não depende apenas do uso de medicamentos, mas das práticas que irei citar logo abaixo, que são práticas complementares, que são a acupuntura, que ajuda no alívio das dores, a fitoterapia, que é utilizada das plantas medicinais no auxílio terapêutico, a musicoterapia, que traz o relaxamento através das músicas, né? O yoga, que traz um equilíbrio emocional, a meditação, que traz um relaxamento, e a aromaterapia, que traz um bem-estar para a pessoa. A fisioterapia, de fato, é uma área da sua prevenção, tratamento e reabilitação, como Rosana bem explicou. E por hoje, chegamos mais um fim do nosso Jornal da UNEF. Muito obrigada pela sua participação. Tchau, tchau.